Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Se você gosta de gastar, investir e viver melhor com o seu dinheiro, você está no lugar certo. E hoje eu convidei uma pessoa que vai falar sobre formas de fazer mais dinheiro. É um especialista, é um palestrante que está aí rodando o Brasil inteiro, ajudando as equipes de vendas, preparando líderes para desenvolverem melhor um trabalho melhor e fazer mais dinheiro. Então, por isso que eu falei que uma das formas de você usar bem, gastar dinheiro, é você ter dinheiro. E nada como melhor do que você fazer mais dinheiro através do seu trabalho, desenvolvendo. Não é isso, William Caldas? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Ô, meu amigo, a honra é toda minha, com certeza. Depois que eu absorvi esse conceito que o dinheiro foi feito para gastar, a gente acaba quebrando muitas crenças que a gente tem, né? E isso é importante ao longo do desenvolvimento da vida. E, com certeza, fazer dinheiro, não ganhar dinheiro, né? Acho que É dinheiro fazer. a gente faz, a gente não ganha. É um dos caminhos, sim, para você investir. Até pegando nisso, né? Pegando essa opinião, ganhar é de graça, é isso que você acha também? É porque a ideia de ganhar dinheiro, né? Pode gerar nas pessoas aquela compreensão de que vai ser fácil. E não é fácil. Né? Não é impossível, mas requer trabalho. Então, o fazer dinheiro, na minha modesta opinião, tem um sabor diferente, é melhor. Até porque a grande questão é, quando eu resolvo fazer dinheiro, você nos orienta muito bem sobre a questão de, tá bom, você quer investir. Aí você pergunta assim, para que você quer investir? Aí você pergunta sobre o objetivo, qual que é o sonho, né? Lá no final dessa rota tem um sonho. Você vai buscar aquilo, certo? Então, quando eu resolvo fazer dinheiro também, eu também preciso dessa meta. Eu preciso no final dessa jornada, eu tenho que ter uma meta, um sonho, um objetivo. Então, fica mais saboroso investir a partir dessa compreensão de fazer o dinheiro. Eu acho que é muito bom, é meritoso quando você conclui um determinado sonho e sabendo que aquilo você construiu, cada tijolinho daquilo que você investiu partiu da compreensão que você teve que fazer é melhor do que ganhar. Tem duas coisas que você falou que eu acho muito importante. Primeiro é você ter uma conquista. Conquista é uma vitória. Conquista. Você conquistou aquilo. Você fez aquilo. Você trabalhou, você dedicou. Então, tá. Agora, um outro ponto que você falou, que é muito interessante, e muitas vezes as pessoas não se atentam, é a jornada, o caminho, o passo a passo. Você falou tijolinho por tijolinho. Vou usar a sua fala, tijolinho por tijolinho. Cara, isso é fantástico. Você construir tijolinho por tijolinho, né? Tudo na vida. E a gente está aqui falando de futuro financeiro e de dinheiro, né? Sim, sim. E Eu acho que é importante as pessoas terem essa clareza, né, que nesse caminho você vai, de fazer o dinheiro, você vai encontrar pedras nesse caminho. Agora, o ponto é, muitas das vezes as pessoas não têm a compreensão de que, por exemplo, eu tenho um ponto A, que é de onde eu estou partindo, e tenho o ponto B, que é para onde eu estou indo. Muito bem. Então, o plano A é seguir aqui até chegar do A para o B. O plano A. Agora, qual é o plano B de muitas pessoas? Elas mudam a meta, elas mudam o objetivo. E eu costumo dizer o seguinte: qual que é o melhor plano B? O melhor plano B, quando a coisa não está indo muito bem, é você encontrar caminhos que te retornam para o plano A e não mudar o plano, entende? Não mudar o objetivo. Então, eu estou indo de Belo Horizonte, que é onde eu moro, para São Paulo. Então, a minha meta é ir pela BR-381. Né? E aí, o que acontece? Quando eu chego lá no meio do caminho, eu encontrei um desafio, tem um problema ali, tem uma situação é que uma o carro está barreira. parado, tem uma barreira, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar caminhos que eu consiga, um possível desvio, mas que me traga de volta para 381.
Eu não mudo o objetivo, eu não mudo a minha meta. O que muitas das vezes, em se tratando de dinheiro, as pessoas fazem? Não, eu não estou conseguindo fazer 10, então 5 me basta. Não. Esse não é o ponto. Porque quando eu tenho planejamento, e aí isso eu aprendo muito com você, que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para as pessoas. Eu tenho uma caixa d'água e essa caixa d'água tem uma vazão embaixo. Caixa d'água significa meu financeiro, meu caixa numa empresa, meu financeiro, meu bolso numa pessoa física. Então, aqui eu tenho vazão. Vazão significa despesas fixas e variáveis, e aí vai. Não vou entrar muito no detalhe, porque esse assunto é mais seu do que meu. Então, eu tenho aqui a vazão. Agora, peraí. Aqui embaixo chega uma hora que limita, não dá para você cortar tudo, senão daqui a pouco você não come, você não dorme, você não vive, né? E vamos combinar que, a depender do histórico dessa pessoa, dessa família, cortar demais até dói. Né? Então, olha, vamos tirar os prazeres que temos. Legal, se é prazeroso, a gente. Mas vamos lá. Agora, eu penso que o que é mais prazeroso? Cortar aqui embaixo ou aumentar a entrada aqui em cima? Aumentar a entrada aqui em cima é mais prazeroso. Então, muitas das vezes a pessoa fala, mas eu só ganho tanto. Eu falo, vem cá, qual que é uma segunda renda que você pode criar? Ou uma outra questão, por exemplo, eu ganho 100, e aí eu falo, não dá para investir mais do que X, por exemplo. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, inverte a ordem, você mesmo fala isso, quer dizer, você está gastando para depois do que sobrar você investir, ou você está criando ali, isso é hábito. No primeiro momento fica difícil, sim, mas é hábito. No momento que você fala, pô, peraí, faz o seguinte, eu vou primeiro tirar o que eu vou investir, depois eu vou pagar tudo com o que sobrou aqui. Aprende a viver com o resto. Aprende a viver com o resto. Agora, a questão é que às vezes a pessoa, ela fala, pô, mas não dá para eu poupar 1.000. Eu falo, mas quanto dá? Não existe resposta certa quando a pergunta está errada. Então, quanto dá? Não dá para ser 1.000, dá para ser 100. Não, 100 não vai me matar. Tira 100. E o que sobrar, você paga as suas contas. Tira 10, tira 20, tira. Você precisa gerar o hábito. Isso é igual quem quer emagrecer, por exemplo, quem quer emagrecer também, mas, por exemplo, quem quer passar a ter o hábito de fazer exercício físico. Cara, você não consegue andar 10 quilômetros da noite para o dia, você consegue andar 500 metros. Hoje, 500 metros amanhã. Você está falando uma coisa, William, que completa muito um podcast que é um episódio anterior, em que eu trouxe aqui um especialista em endividamento, que é o Tiago Almeida, está aqui na lista dos podcasts, você pode assistir, e ele fala justamente, aquela pessoa, por exemplo, que está endividada hoje, para ela começar a mudar o jogo, mesmo que ela esteja endividada, ela tem que criar um hábito de investir, sei lá, 50 contos, 100 contos, um mínimo, mas ela está começando a mudar o jogo. Eu sei que tem uma dívida pesada de 1.000, de 2.000, de 3.000 aqui, mas, cara, começa a mudar o jogo da sua vida financeira. Sim. William, e como que eu faço isso para fazer mais dinheiro através do meu trabalho, se o dia só tem 24 horas, né? E o que você está vendo que a gente pode fazer isso para fazer mais dinheiro? Vamos falar de erros primeiro, depois a gente fala de dicas. O que as pessoas estão errando hoje? O que você vê? Bom, vamos lá. Primeira coisa vou pegar 2 cenários. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa que é uma assalariada, ou um assalariado. Eu vou pegar uma pessoa que é um empresário ou uma empresária, ou um empreendedor. Pronto. No caso do assalariado, olha, nós já vivemos tempos em que pegava até mal alguém falasse, nossa, eu vou criar uma segunda renda. Né? Não sei se você lembra de uma época Sim. que a gente falava assim, nossa, fulano tá, sei lá, o cara tá trabalhando numa empresa, nossa, mas ele tá vendendo não sei o que lá fora. Hoje, a gente vê um monte de pessoas fazendo isso. Espera aí, o que eu posso fazer para criar renda? Criar renda. Hoje em dia, gente, se você que está ouvindo esse podcast começar a olhar para o lado, você vai ver que você tem um conhecimento na tua cabeça que tem pessoas que não têm. Ensinar isso gera renda. Hoje, no mercado digital, por exemplo, se você, por exemplo, William, eu sei fazer um bolo de chocolate que ninguém sabe fazer. Eu nunca vi o bolo de chocolate que eu faço. Pegando um exemplo bem simples aqui. Vai ensinar bolo de chocolate para alguém. Alguém vai pagar. Nesse exato momento, tem gente que pagaria pelo conhecimento que você tem na sua cabeça. Então, o mercado digital veio para mostrar isso para a gente.
tem Mas conhecimento. então quer dizer que você está ensinando que eu vou ter que trabalhar mais? Além de vender as minhas horas lá na minha empresa, eu vou ter que trabalhar mais depois? Depende do ponto de vista que você vai enxergar. Né? Penso eu o seguinte, quer dizer, então, se eu quiser emagrecer, eu vou ter que fazer o esforço de caminhar? Depende, se isso for meta para você, se não for, esquece. Agora, lembra sempre disso, parte da meta e do objetivo. Quem não tem meta não sonha, quem não tem meta não cumpre objetivos, quem não tem meta, quem não tem objetivo, cara, você está, sabe, sem norte. E isso é bom para a pessoa física, isso é bom para a pessoa jurídica, isso é bom para uma família. Né? Então, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é viajar para Disney em 2023, no meio do ano. Que lá é o verão lá. Beleza, quanto custa isso? Isso vai me custar, sei lá, 10 mil reais para minha família, eu, minha esposa e minha criança. Beleza. Vamos fazer essa conta ao contrário? Quanto que te falta considerando teu salário hoje? É que as pessoas elas querem as fórmulas prontas. Elas não querem sequer fazer o exercício de pensar no sentido de fazer conta. Faz conta. Esse é o trabalho. Isso é planejamento financeiro. Esse planejamento. Então, se você não olhar para isso, quer dizer, não vai cair do céu. Então, qual que é a ideia? Bom, eu preciso de juntar 10 mil reais. De junho de 2023 para hoje, nós estamos agora gravando esse podcast em setembro, nós estamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tem 9 meses. 9 meses. Eu pego 10 mil reais, que é o custo que eu calculei aqui, e divido por 9. Quanto vai faltar por mês? De repente você vai assustar, é porque ninguém faz conta. É porque as pessoas sofrem por antecipação. E aí, quando você fizer essa conta, você fala, cara, eu vou precisar de mais R$ 1.500 por mês, por exemplo. De onde virá esses R$ 1.500 por mês? O que eu posso fazer? Você mesmo ensina isso. Quantas coisas que você tem dentro da sua casa que você não usa, que você poderia vender? No passado não existia, por exemplo, sites para você se desfazer de coisas que você... Tá vendo? As fontes para você crescer renda dá trabalho. Dá trabalho, viu, companheiro? Nada cai do céu, não. Para com essa conversa olha, dá trabalho. Eu quero um aumento. Aumento não vai então ter, trabalha melhor para você merecer o aumento, ponto. Entendeu? A questão o ponto é não culpar a impossibilidade por uma preguiça, ponto. Entendeu? Então, qual que é a ideia? Vai me faltar R$ 1.500. Vamos no exemplo que eu tenho aqui, R$ 1.500. Pô, eu tenho aqui, de repente, alguma coisa na minha casa, eu vou me desfazer disso. Isso vai amortizar R$ 500 de um mês. Beleza. Começando. Documenta o progresso. Olha para as vitórias, olha para o que está dando certo. Né? Não a jornada, né? É a jornada. Não lamento que não deu certo ainda. Você está sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda. Olha para hoje. Né? E aí você fala, pessoal, peraí, o que a gente pode fazer aqui? Então quer dizer que você vai falar comigo que a gente pode vender, então, aqui em Minas a gente chama de chup-chup, né? Tem determinados estados, chama sacolé, né? Aquele saquinho com um suquinho que você põe na sua casa para você vender. Você pode, por exemplo, criar venda alternativa para vender, por exemplo, perfume, sei lá. Gente, maneiras para você trazer mais renda para o teu bolso não nos falta. Ferramenta para isso não nos falta. O que falta, muitas das vezes, é a paciência e a atitude de pesquisar como é que eu posso fazer isso. Então, numa pessoa física, um assalariado, o meu sonho é crescer dentro da empresa. Beleza. O que você tem feito para isso acontecer? Quais são as atitudes que você está tomando, que ninguém está te pedindo para tomar, mas que você está tomando essa atitude? E aquela história, né? Tem um colega nosso palestrante que ele usa um exemplo que eu gosto muito, ele fala assim, jogador de futebol, quando começa a jogar bola lá na várzea, ele não ganha nada. E para alguém notar ele tem que fazer umas jogadas espetaculares para alguém achar esse cara. A pergunta que eu faço é, quais são as jogadas espetaculares que você está fazendo dentro do teu trabalho para alguém te achar? Se nem a empresa que você trabalha está te olhando, se nem o mercado está te olhando, quer dizer, lembra sempre disso. O problema, muitas das vezes, a pior crise, entre aspas, aqui, não está da porta para fora de nós, está da porta para dentro de nós. Então, quando eu preciso... E outra coisa, quer ser notado, quer ser percebido, conhecimento. Acessa novos conhecimentos, melhora teu repertório dentro daquele segmento em que você atua. Eu estou falando para uma pessoa que trabalha, né, dentro de uma empresa. Agora eu vou falar para um empresário, para uma empresária. Muitas das vezes, por exemplo, eu acabei de fazer um post agora dizendo o seguinte,
existe um dinheiro que está indo embora da sua empresa e você não está parando para prestar atenção. Eu não tenho dinheiro para investir, Will. Eu falo, vamos fazer o seguinte, você tem. Você só não está enxergando esse dinheiro. Por exemplo, quando grupos de clientes da sua empresa param de comprar de você, a gente chama esse cliente de inativo. Esse cliente está indo embora, ele deixou de comprar de você, você não parou para prestar atenção nesses caras. Foi embora, tá vendo? Tem recurso que está indo embora. Você está até investindo de maneira errada, né? Então, a começar de observar as contas. Eu acho que a base de tudo, Erasmo, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, até para que eu possa também me motivar a gerar mais renda, eu preciso de ter clareza do status quo. Eu preciso de olhar para uma planilha. E mas muitas pessoas evitam olhar para a planilha. Não gostam de encarar a realidade. E muitas das vezes a realidade é boa. A pessoa só não está enxergando. Vou dar um exemplo para você de que ontem eu estava fazendo o meu financeiro e eu lembro que uma orientação que você me deu foi a gente criou uma métrica que era assim, pega o teu cartão de crédito, olha para trás a média dele e já coloca na tua planilha essa média para frente. E quando eu fui ver, eu falei, gente, eu diminuí essa média há muito tempo, mas como eu mantive um número maior na planilha, eu tinha gordura para queimar. Então, essa percepção, tá vendo? Eu gerei receita a partir de uma atitude que não necessariamente essa receita veio de fora, ela estava lá dentro. Só que as pessoas não têm o hábito, não se dão o trabalho, muitas das vezes, de olhar para o status quo, olhar para o valor que se tem já. Como é que é o teu hábito? Muitas das vezes você pergunta, de onde você vai cortar? O cara não sabe de onde, porque ele não tem clareza disso. Então, já que o papo aqui é gerar renda, é gerar recursos, fazer dinheiro, você pode vender coisas que tem dentro da sua casa, você pode gerar novas entradas de receita dentro da tua família, e você também pode gerar dinheiro dentro daquilo que já existe. Só que muitas vezes você não está tendo clareza de por onde está indo o recurso errado, entendeu? Ô, William, nas suas mentorias, no seu trabalho de palestra, você tem um exemplo muito prático e rápido que você começou a falar nele, mas fala de números de uma pessoa que está perdendo, o cara entrou na loja e foi embora. E ele tinha, fala, sei lá, com R$ 100, Legal, não sei qual que legal. que é uma forma do empresário. Agora a gente está falando focado no empresário, né? Do que... Dá um exemplo, você sabe muito melhor do que eu. Tá. Vamos pensar o seguinte, uma vez, inclusive, eu parei na porta de uma loja de calçados e perguntei para o dono da loja, como é que está a venda do senhor? Ele falou, tá ruim. Eu falei, por que tá ruim? Ele falou, porque tá ruim. Ele não dava elementos para eu entender por que estava ruim. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantas pessoas entram todo dia aqui na empresa do senhor? Digamos que quem está nos ouvindo é lojistas, é como se eu estivesse perguntando para você, quantas pessoas dentro dessa loja? Se você é serviço, eu vou perguntar quantos orçamentos te pedem por mês, por dia, sei lá. E aí ele me disse, entram 30 pessoas todo dia. Eu falei, dessas 30 você vende para quanto? Ele levou mais de uma hora para me responder, uma coisa que tem que ser na ponta da língua, olha, de cada 30, e ele falou, 7 compram. Eu falei, qual é o ticket médio? Quanto, em média, cada um desses 7 está comprando? Ele falou, R$200. Eu falei, vamos fazer uma conta. O senhor está me dizendo que o senhor perde 23 vendas por dia? Ele falou, é. Eu falei, não, o senhor não perde só 23 vendas por dia. Eu falei, como não? Eu falei, se eu pegar esse número 23 e anualizar ele, você perde mais de 6 mil vendas por ano. E se esses 6 mil clientes estivessem comprando o mesmo ticket médio daqueles 7, que era R$200, você estava faturando mais de R$1.300.000. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, a culpa não é, muitas das vezes, do mercado, muitas das vezes as pessoas terceirizam a culpa. Mas por quê? Porque elas não gostam de olhar para a realidade. Então, é o seguinte, é mais fácil, né, terceirizar a culpa. Então, é o seguinte, lembra sempre disso, o investimento pode estar acontecendo, entre aspas, de maneira equivocada. Você até investe errado, você perde venda. Agora, se você começar a pensar o seguinte, quer ver uma coisa? Porque quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, William, mas, por exemplo, como é que eu vou treinar meu time se é caro treinar? Eu falo, caro é perder venda, companheiro. Então, não é caro investir. Caro é você não ter clareza das suas finanças. Isso é caro. Caro é você não ter, por exemplo, entra ano e sai ano, tem um monte de gente que faz isso. No final do ano, todo mundo faz as promessas. Não, ano que vem a gente vai viajar com a família, ano que vem nós vamos para tal lugar. Até quando você vai ficar fechando anos
fazendo esse tipo de promessa que você esquece no dia 1º, meio-dia de janeiro. Né? Todo ano você vive fazendo essas raios dessas promessas. Você vê um amigo seu que viaja todo ano, que faz um monte, que investe um monte de coisa, ele fala, não, ano que vem é o tal do ano que vem. Quer dizer, cara, deixa eu te contar uma coisa, se você olhar no calendário agora, não existe o termo ano que vem, existe hoje. Existe 20 e tantos de mês tal do ano tal. Então, o ponto é, quanto mais... quer dizer, é desgastante, consome muita energia você ter o trabalho de ficar falando que o ano que vem eu vou fazer isso. Então é o seguinte, muitas das vezes as pessoas estão perdendo esse jogo para elas mesmas. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade. Eu costumo falar, Erasmo, que nós moramos no melhor metro quadrado da face da Terra quando o assunto é vender, quando o assunto é gerar dinheiro. Não existe país melhor que o nosso. Tem muito negócio para ser feito aqui, tem muita gente para crescer, para ter ascensão nas empresas, tem um monte de oportunidade. Só que a maioria das pessoas gostam de ver a parte de baixo, a parte vazia do copo. Entendeu? Então, olha para aquilo que é possível fazer e começa. Vai doer olhar para a realidade financeira? Vai, mas essa dor ela é boa no sentido de educar a gente, né? Então, vai doer fazer o primeiro quilômetro andando, né, a pé para fazer uma caminhada? Vai. Mas, cara, não existe sem sacrifício, né? E outra, mal sabe você que quando você começa a investir, lá na frente você olha e fala assim, caramba, por que eu não comecei isso há muitos anos atrás? William, o nosso primeiro episódio que eu gravei aqui do nosso podcast, com entrevistados, que foi com o professor Walter Policy, ele falou isso que você... Ele ensinou isso que você acabou de falar. Quando você começa a investir, igual ele deu um exemplo, a gente está falando no podcast, dinheiro foi feito para gastar. A gente está ajudando as pessoas a gastar dinheiro. Ele ensinou a fazer mais dinheiro para gastar, não através de uma venda, como você ensinou muito bem, que a pessoa de R$200 de cada venda, 20 vendas, né, deu 1 milhão, deu 1 milhão e 200. Isso é para o empresário. Você ensinou para o empresário a fazer mais dinheiro. Né? A gente está no podcast de gastar mais dinheiro e esse dinheiro ele vai poder gastar depois. Sim. O Walter ensinou o seguinte, a cada R$1 que você guarda em 30 anos, sem muita mágica, ele vira 3. Sim, mas a e questão... esse 3 você vai poder gastar. Sim, sim. Mas aí o ponto é, aí eu vou pegar aqui, me permita fazer um exercício aqui. Eu penso o seguinte, por exemplo, existem segmentos da economia, que eu já, inclusive, palestrei, e aí eu falava assim para o pessoal, engraçado, o pessoal de marketing multinível. Às vezes eles chamam lá a turma para fazer aquelas reuniões para apresentar os produtos, os serviços que eles vendem, e aí mostra alguém falando assim, olha, eu ganhei esse cheque aqui de R$10 mil. Eu ganhei esse cheque aqui de R$50 mil. Penso eu o seguinte, na mesma proporção que é um exercício que exige muita paciência e principalmente muito zelo, muito cuidado ao prometer um valor alto para alguém que não tem a compreensão de como é que chega naquele valor. Então eu falava assim, pessoal, ensina o cara a ganhar 500, depois ensina ele a ganhar 1.000, depois ensina ele a ganhar 1.500. Porque muitas das vezes a compreensão da pessoa é, caramba, eu não vi isso em 1 ano, em 10 anos. O cara está me mostrando uma coisa aqui que está distante. Então, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da educação no sentido do ensinamento, é melhor, a meu juízo e modestamente falando, depois de 15 anos trabalhando com treinamento, é melhor, quer dizer, não adianta eu virar para o cara e falar assim, você tem que fazer 50 vendas para você vai ter tua meta. Eu preciso ensinar ele a fazer a primeira. Na hora que ele faz a primeira, ele fala que ele compreende que ele pode fazer a segunda, a 10ª, a 20ª, e aí vai. Da mesma maneira, quando eu faço um cálculo de 30 anos, eu preciso mostrar a pessoa a compreensão de fazer isso em 1 semana. Guarda 1 semana que você vai conseguir guardar nas 2 seguintes, nas 3 seguintes. Muitas das vezes, a gente muitas das vezes encontra pessoas que falta a perspectiva, entendeu? Então, eu estou olhando para 30 anos para frente, caramba, eu não tenho a menor noção de como é que vai ser isso. Então, traz ela para hoje.
Vamos pensar em essa semana. A vitória da semana, a vitória do dia. Compreendeu como é que é? Cara, essa semana você guardou R$ 5. Opa! Na semana que vem, eu garanto para você, vai chegar um dia e vai falar, caramba, se eu guardar 2 hoje, se eu guardar 3 amanhã, tá vendo? Mas ele teve a experiência de fazer isso durante um período curto. Então, a meu juízo, e eu que lido com a questão da venda, é óbvio, né, que você tem pessoas em estágios diferentes. Você tem aquele que, esse cara já está mais propenso, inclusive o bolso dele dá conta de guardar 50 numa semana. Tem gente que não. Tem gente que não, que guardar 50 é impensável. Então eu falo, guarda 50 centavos. A gente precisa do exercício. Obviamente que quando ela começa a fazer esse exercício, ela começa a enxergar, né? Eu preciso tornar crível, eu preciso de mostrar para ela que ela consegue. Quando ela faz esse exercício, ela olha e fala, caramba, eu consigo. E aí vem a mágica do negócio, que a pessoa fala assim, nossa, meu Deus. Ela começa a fazer exercício assim, se eu guardar tanto, se eu guardar tanto, se eu guardar tanto. É a mesma coisa da caminhada que a gente falou. E se eu andar 1 milha a mais? E se eu andar 1 quilômetro a mais? Vou suar mais, eu vou ficar mais disposto? Olha, comecei a ver prazer na coisa. Aí a chave vira. Não adianta eu que não tenho uma barriga tanquinho, olhar para a barriga tanquinho, que é 30 anos para frente, e falar, nossa, mas eu com essa barriga tanquinho, a frustração é grande. Eu falo, não, mas não vejo isso em mim. Mas se eu falar, cara, eu consigo andar 5 quilômetros essa semana, mais 5 da semana que vem, e a gente, enquanto educador, valorizar quem faz isso. Olhar para quem está fazendo isso e falar, caramba, é o peso, né? Na Bíblia não tem aquela história da viúva que deu tudo, né? Naquele trecho da Bíblia, né? Então, assim, ela deu uma moeda. O que ela deu era tudo. Era tudo dela. Então, assim, é compreender que o tudo de alguém que alguém pode gastar hoje varia muito, né, de quem é a pessoa, varia muito da realidade daquela pessoa. E se a gente começa a fazer um exercício, né, próximo daquilo que ela pode, eu estimulo ela mais. E depois eu venho o desafio. Qual que é o nosso grande fechamento? Apoiar quem tem mais dificuldade e desafiar quem tem mais resultado. Então, quem tem dificuldade de guardar 10, guarda 1, como o professor fez o exercício aí. Agora, eu posso fazer ela enxergar 30 anos para frente? Posso, mas eu gosto da ideia de olhar e enxergar sexta-feira da semana que vem. Mas isso aí que você falou é muito importante, que a gente, usando aí a técnica de venda, né? Vamos supor que a pessoa fez o cálculo lá, que ela vai ter que vender X sacolé para ganhar R$ 100. Tem que vender X bolos, né, para ganhar R$ 100. O importante é o primeiro bolo, né? O primeiro bolo, o primeiro chup-chup, o primeiro sacolé, é isso. É o que eu falei, é o primeiro passo. Quando ela dá esse primeiro passo, e detalhe, tá? É importante ela enxergar beleza nisso. Ela compreender que ela conseguiu. Opa! Então, quando ela consegue compreender que ela consegue eu falo, repete isso, repete isso, repete isso. Qual que é a grande questão? Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, Erasmo, pelo amor de Deus, como é que você consegue guardar 100? Aí a pergunta vem, o que você está fazendo de diferente? A pergunta está errada. O certo seria, Erasmo, o que você está repetindo, repetindo e repetindo até dar certo? Percebe? Quer dizer, então, a constância, a frequência está na disciplina de repetir aquilo que está dando certo. A vitória. Repete a vitória que você ganha o campeonato. Agora, não adianta eu olhar para o campeonato, sofrer com o campeonato, sem olhar para o jogo de hoje, o jogo de amanhã, entendeu? Então, e a mesma coisa para o empresário lá que está perdendo uma venda, né? Recupera uma, depois recupera duas. É isso, é isso. Ontem, por exemplo, anteontem eu estava numa reunião com um empresário que a gente está negociando uma mentoria para ele. E aí ele falou, William, vamos lá. Eu preciso olhar para o meu negócio e ver de onde que vai sair esse investimento. Eu falei para ele, eu tenho algumas sugestões para você. Ele falou, quais? Eu falei, me fala qual é, olha só, eu falei, qual é o ticket médio de uma venda sua? Ele falou, R$15 mil. Eu falei, vamos lá. Quanto custa cada pessoa nessa mentoria do seu time? Ele falou, 5 mil. Comigo, R$5 mil. Eu falei, beleza. Então, você está... Aí eu falei, você tem clientes inativos? Gente que parou de comprar da sua empresa? Que você pode resgatar? Ele falou, posso. Eu falei, então,
Se você der uma meta para cada vendedor seu recuperar uma venda de 15 mil, você pagou 3 vezes o valor que você vai investir naquela pessoa. Agora, perceba uma coisa, isso vale para a vida. Sempre alguém que está de fora da questão vê coisas que a gente não vê. Então, daí a importância de ter o acompanhamento do Erasmo. Se você é empresário, se você é empresária, se você é pessoa física, ele vai enxergar no seu financeiro coisas que você não está vendo. Ele vai olhar os famosos pontos cegos, coisa que a gente não vê. Se ele enxergar, ele vai ver, ele vai te sugerir controles que você não tem. E você não vai ter que ter uma tecnologia lá da NASA para você fazer isso, não. Você vai precisar de usar um Excel que é de graça no Google Docs, por exemplo. Entendeu? Agora, o ponto é, sem você dar o passo, é impossível fazer por você. Não existe fazer por você. É você que tem que olhar. A decisão é sua. Ninguém, não existe outra pessoa que vai fazer por você. É você. Você pode ter 10 mil assessores fazendo contas para você. A sua consciência, a sua clareza virá do dia que você exercitar. Não tem como fazer o William ter barriga tanquinho malhando pelo William. Eu dei esse exemplo em outro episódio e vou dar o mesmo exemplo aqui agora. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava caindo na piscina para fazer natação. Cara, se eu não for lá nadar, ninguém vai para mim. Ninguém vai. E você fizer uma... E você teve que colocar o pezinho lá para ver se estava gelada, né? E aí, não importa, tem que cair. Não vai adiantar eu botar o pezinho lá e falar assim, Erasmo, pode pular. Você fala, não, não vou pular. É você quem tem que ter experiência. E essa experiência, lembra disso, e essa experiência, ela gera clareza. A clareza é que é sol do meio-dia iluminando aquilo que você não está vendo. Então, muitas das vezes, a gente está a um passo, a gente está a uma atitude de começar a investir. Né? Então, para resumir, começa hoje. Faz um exercício simples. Pega uma nota do que for possível você pegar aí, pega e coloca ali do lado. Assim. Fala, não vou mexer nela. Amanhã você pega outra, desce e coloca. Você fala, caramba, se eu consigo fazer isso aqui do meu lado, eu consigo fazer isso num banco, eu consigo transferir. Né? Então, tem vários mecanismos para isso. Você mesmo ensina para a gente, que você pode colocar uma transferência automática. Né? Você nem vê. Uma vez eu fui comprar, Erasmo, olha que interessante, fui comprar de um colega um seguro, né? Ele usou um argumento comigo que eu falei, caramba, ele me pegou nessa. Ele falou assim, William, isso aqui você gasta numa sentada tomando cerveja com seus amigos, na sua parte da conta. Eu falei, caramba. Ele falou, quantas vezes você sentou aí nos últimos 2 anos com seus amigos? Entende? Quer dizer, então, lembra sempre disso, gente. Quem está de fora consegue ter um olhar que a gente não tem. A miopia que a gente tem financeira, muitas das vezes, você precisa... Isso é várias áreas da vida. Um médico consegue ver coisa que eu não consigo ver. Um terapeuta consegue ver coisa que eu não consigo ver. Um treinador consegue ver coisa que eu não consigo ver. Então, é abrir o coração e falar, cara, eu quero ver como é que é isso, entendeu? E tentar. Para gerar novas entradas de dinheiro, se você puder, conversa com o Erasmo. Com 15 minutos ele conversando com você, ele vai começar a te dar insights de soluções que você tem tão próximas de você. Você não vai ter que fazer grandes exercícios, grandes sacrifícios para fazer isso. Gerar nova renda, novo dinheiro, a gente está no momento certo, na hora certa, e não nos falta ferramenta, conhecimento, agora tem que dar o passinho. Agora, tem muito dinheiro na praça também, né? E as pessoas têm que saber aproveitar. Só para... Você falou uma coisa aí, eu lembrei. Eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa que me assistiu uma palestra lá em Manaus, tá? E nunca mais eu tive contato com ele. E ele depois me chamou e falou, não, Erasmo, eu preciso de ter uma mentoria e você é a pessoa de referência que eu tenho para... E o problema está comigo, o problema não está na minha empresa, não. William, conversando, a gente criou um outro negócio dentro do negócio dele, que estava dando um percentual de dinheiro maior do que o que ele ganhava no outro negócio. Tá vendo? E era uma pessoa que estava com problema financeiro, estava endividado, mas a gente transformou a vida dele de devedor para investidor, fazendo atitude dentro do próprio negócio a gente investiu. É o que eu falo para os empresários. Dentro da carteira de cliente, o que acontece? O povo é muito fissurado em cliente novo, cliente novo, cliente novo. Quando o jeito tem uma loja, e aí quando eu vou lá na loja dele, eu faço um cadastro. O pessoal me pergunta, seu CPF, seu endereço, sua data de nascimento, sei o quê. Eu não sei para que perguntam, não usam essa informação. Né? Bobagem, para que perguntar?
Mas tá lá a informação. Agora, imagina você ter informação de 10 mil clientes que nos últimos 5 anos compraram de você e você não está fazendo nada com ela. Tem dinheiro ali dentro. E, às vezes, uma mensagem de WhatsApp que você manda para as pessoas com uma oferta, eu disse oferta, não disse promoção nem desconto, uma oferta. Gente, eu passei a vender isso na minha empresa. Alguém aqui tem demanda para isso? Só de perguntar isso, alguém vai levantar a mão. Entendeu? E aí, o sujeito está com a loja vazia, não tem ninguém, vendedor tem braço cruzado, poderia estar pegando a base de clientes e fazendo contato com os clientes. Eu conheço loja de shopping, Erasmo, que nesse exato momento, agora, se você for lá, a loja está vazia. E eles estão batendo meta. Por quê? É porque não existe mais você ter uma empresa e ter apenas um canal de vendas. Ter uma maneira de vender. Então, vou trafegar aqui em 3 públicos. Indústria, não existe mais a indústria depender, por exemplo, só de canal de venda, equipe de vendas. Ela tem a equipe de vendas, ela tem uma plataforma hoje que o cliente lá da ponta pode comprar na plataforma. Ela pode ter, por exemplo, parceiros, ela pode ter mais representantes comerciais, ela tem que diversificar a entrada de dinheiro. Uma empresa de serviço não basta mais. Nossa, eu agora abri uma contabilidade. Eu vou ficar aqui porque os clientes, eles precisam de contabilidade. Cruza teu braço para você ver e fica esperando cair do céu. Deus está lá de cima assim, meu filho, vamos dar jeito na vida? Vamos dar jeito na vida? Vamos vender? Você pode ter um negócio, uma loja, e aí você acha que é só deixar a loja limpa, organizada, maravilhosa, cruzar o braço de todo mundo e falar, calma que o cliente vai entrar. Você vai quebrar. E da mesma maneira, uma pessoa física, uma pessoa que olha para si e fala assim, caramba, peraí, basta eu ter um salário, basta eu ter um emprego, que está tudo certo. Isso é o início de tudo. Isso é o início de tudo. Então, o ponto que a gente precisa entender é o seguinte, diversificar entradas, gerar mais negócios, criar maneiras de entrar, facilitar a entrada de dinheiro na tua vida. Agora, a primeira coisa que você tem que abrir para receber essa geração de dinheiro é abrir tua mente para você ter novos insights, novos conhecimentos, porque senão as travas que fazem a gente perder dinheiro, tem gente que tem verdadeira aversão de dinheiro. Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer um controle financeiro. Quando você vai olhar na raiz, tem uma relação péssima com o dinheiro, porque falaram, ensinaram para essa pessoa que dinheiro era sujo, que dinheiro não sei o quê. Aí ela vê um parente, alguém se dando bem na vida, fazendo negócios legais, crescendo, aí vai falar, ali tem, hein? Ali tem. Tá vendo? A mentalidade dessa pessoa é o grande vilão da vida dela. Só que ela prefere, né, reclamar muitas das vezes, parece que é mais... Dói menos reclamar do que agir, né? E o que a gente precisa muitas das vezes é dar o passo, até para pedir ajuda, falar, eu não sei fazer isso, me ajuda, estender a mão, entendeu? Que aí alguém vai encontrar, ela vai encontrar um Erasmo da vida no caminho dela e vai falar, vamos olhar. É isso aí, cara. Muito obrigado, William. Você compartilhou muita coisa aqui. Se a gente continuar aqui, vai muito mais Vamos tempo. Um café, né? Maravilha. Mas sensacional. Obrigado por ter contribuído aqui, né? Essa questão das pessoas fazer mais dinheiro, principalmente através da venda, vendendo, fazendo mais coisa que isso é a lei do mercado de agora para frente. Nunca depender de uma fonte só, mais, né? E o nosso podcast se chama Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? E nisso tem que ter dinheiro para gastar. Então a gente tem que fazer dinheiro também. Meu amigo, deixa o contato seu, onde que as pessoas te acham, para uma mentoria, para uma palestra. Me fala aí. Elas podem mandar um direct lá no Instagram, @William Caldas, que aí depois a gente com certeza vai cuidar dela. Então tá bom, meu amigo. Valeu. Você que está nos assistindo, nosso podcast se chama Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? Se você gosta de gastar dinheiro, gosta de investir, gosta de realizar sonhos e fazer mais dinheiro, que hoje nós aprendemos isso com o sensacional William Caldas, você está no lugar certo. Compartilhe, que marque como prioridade para chegar o link quando entrar os novos episódios. A gente vai falar no próximo episódio sobre gestão de empresas que os empresários estão errando muito, um foco em gestão de empresas. Até o próximo, um grande abraço.